esta discussão toda de como é que nós criamos grandes tecnológicas na Europa é uma discussão muito relevante, exatamente para aquilo que tu estavas a dizer, porque nós queremos ter uma economia competitiva, nós também temos que estar a criar empresas grandes e fortes e que consigam exportar, não é? E há um país que conseguiu fazer isso, que foi a China. Portanto, na China não há Google, há o Baidu. Na China não há WhatsApp, Sim, sim. há o WeChat. E portanto, as grandes tecnológicas da China, ou melhor, o Estado chinês conseguiu criar as condições, e podemos discutir se de forma melhor ou pior, mas conseguiram criar as condições regulatórias, com protecionismo, para evitar. E na altura, eu acho muito engraçado, especialmente no início, quando proibiram a Google, a conversa toda era: aqueles chineses que são os protecionistas, não querem deixar a Google entrar no mercado, não é? Porque querem crescer as suas próprias empresas ou porque querem controlar, porque querem fazer censura. Essa era a parte principal. Mas mais recentemente tivemos um novo acontecimento interessante, que foi o TikTok, em que desta vez foi ao contrário. Foi uma grande empresa que cresceu na China, que acabou por crescer muito nos Estados Unidos, e a conversa agora é que nem se coloca. O TikTok é para banir, né? Ou é para limitar. Sim, Porquê? Porque o governo chinês está a controlar a informação que coloca no TikTok e está a manipular a informação. Mas na altura, quando o Google estava na China, o argumento era o mesmo, mas do lado chinês. Era o argumento que não nos chegava a nós. Porque o receio deles era perda de soberania. Na Europa nós deixamos entrar tudo. Venha Google, venha TikTok. Mas aí levanta-se uma grande questão, e já isso prende-se também com aquilo que estamos a falar sobre o setor regulador, aliás, que é, nós estamos a perder claramente a globalização. A globalização está a ser desmantelada, não é? Do ponto de vista industrial, do ponto de vista de movimentação de pessoas e bens, etc, etc. Porquê é que está a ser desmantelada? Explicação um bocadinho para dar contexto. Está a ser desmantelada primeiro por um fenómeno que nós tivemos quando foi do Covid, portanto pôs em causa tudo o que estava a funcionar do ponto de vista logístico, não é? Sobretudo entre a Europa e o Sudoeste Asiático e a China. Foi posto em causa com o conflito no Mar Vermelho, não é? Portanto, quando houve agora com a guerra do Israel-Palestiniana, em que os barcos passaram a contornar o Cabo da Boa Esperança novamente, não é? Como faziam no tempo de Vasco da Gama. Portanto, vamos começar. Tiveste a guerra na Ucrânia com as sanções à Rússia e o isolamento da Rússia, não é? Exatamente, mas lá está, e isso introduziu novos fatores de afastamento de um conjunto de países que se chama os países do Sul, que procuram ter autonomia de soberania económica face aos países do Norte, não é? Leia-se a Europa e aos Estados Unidos. Portanto, ou seja, nós estamos claramente a caminhar... Desculpem, mais agora recentemente, o Trump, não é? Sim, com o Trump, obviamente, aliás, o Trump vem dentro desta linha, que é um caminho para o isolacionismo, ou seja, nós temos duas forças no mundo, independentemente dos países em questão, umas que puxam para o isolacionismo, não é? Ou se quisermos para nacionalismo, e outras puxam para a globalização. E o confronto entre as duas forças tem sido no sentido, está a ir no sentido do nacionalismo, não da globalização. Aliás, a vitória do Trump é uma vitória do nacionalismo contra a globalização. Sim, proteger os Estados Unidos, make America great again, não é make the world great. Colocar mais impostos para a entrada de produtos nos Estados Unidos, não é? Provenientes do estrangeiro, etc, etc, etc. Portanto, se nós estamos a caminhar nesse sentido, quais vão ser as consequências ao nível digital? Sim. Ou seja, será que vai ser possível desmantelar a globalização digital? Já tens quase uma internet local ou por exemplo, formas de internet com a locais. Rússia isso aconteceu, não é? Sim. Ou seja, nós desligamos a Rússia do SWIFT, que é as certo? transferências São as internacionais. transferências internacionais em termos de cartões de crédito, etc. Capital, sim. E eles criaram o SWIFT deles com outros países e está a funcionar. Não é? Nós abolimos o Booking para a Rússia, eles têm lá 10 bookings a funcionar. E agora está a ver qual deles é que vai ser dominante ou não. A China foi o que o Tocha teve a dizer, portanto já está completamente fora. Há muito tempo, não é? A Índia tem os seus próprios. Agora olhas para trás e dizes, a China foram visionários.
Pois, pelos vistos, foram visionários porque conseguiram ter soberania tecnológica. Ou seja, o que se começa a colocar para os Estados ou para os grandes blocos é se conseguem ter soberania tecnológica. A Europa não tem, claramente, soberania Sim, tecnológica. não tem, claramente. Portanto, nós, ao isolarmos a Rússia, conseguimos que eles caminhassem para a soberania tecnológica. Portanto, ou seja, que eles não queriam, mas acabaram por cair nisso. Tu tens uma data de aplicações lá e toda em termos digitais que funciona completamente à parte do que se passa por cá. A China já tinha feito isso por opção própria, não é? Uhum. E para nós que estamos a dizer que a Europa agora tem que se afirmar... Os Estados Unidos sempre tiveram, não é? Os Estados Unidos tiveram uma posição dominante. Exato. Não é? E nós Portanto, estamos aqui no meio. ou seja, sempre expansionista, dominam-nos completamente desse ponto de vista. E nós o que estamos a fazer é mandar uns petardos regulamentares, não é? Ou seja, dizer, olha, tem que cumprir esta lei, tem que cumprir aquela lei. Se eles não quiserem cumprir, não cumprem. Sim, se eles não quiserem cumprir, não cumprem. E depois... E nós não podemos fazer nada porque não temos argumento nenhum alternativo. Sim, nós ficamos bloqueados ou podemos ficar isolados nisso. É engraçado, estava a ouvir porque... aqui também para não se calhar, também para parecer que a Europa não está assim completamente ausente desse debate, ou seja, o debate desde há 3, 4 anos, aliás, um bocado desde a pandemia, que a conversa, lá está, destes campeões europeus por exemplo, de mudar as regras da concorrência para evitar investimento estrangeiro em certas empresas específicas, por exemplo, havia o problema da China estar a investir muito. Mas isso é apontado contra a China apenas. Então, ninguém põe isso relativamente aos Estados Unidos. Ninguém põe relativamente aos Estados Unidos porque, não sei se é uma coisa também ainda dentro daquilo que foi o plano Marshall desde há muito tempo e etc, porque os Estados Unidos é um parceiro hegemónico e depois a primeira presidência de Trump parece indicar aos europeus, olhem, se calhar abram uma pestana e montem uma coisa vossa, porque se calhar têm também de pensar nisso. Tem de pensar tipo em vocês, em né? vocês. Só que depois o problema também é, dentro dos europeus, o pensar em vocês. Ou seja, porque aí entra a questão complicada que é... Somos muitos vocês. Somos muito vocês, que Europa é que somos? Um bocado nisso. Porque, por exemplo, o relatório da Draghi que saiu agora, saiu no verão passado, dizia uma coisa que era... era quase pegando nas coisas dos blocos, falaste da China e dos Estados Unidos, que era, nós precisamos de um bocado do melhor dos dois mundos, que era de ter um investimento público, porque na China também o que funcionou foi uma opção, uma política pública. Lá está, podemos dizer, mais autoritária. E tem outros problemas de competitividade na economia. Com coisas, sim, com coisas de o dinheiro não é autoritário, é o dinheiro. Aliás, é sempre autoritário. Sim. Mas da autoridade do dinheiro, a autoridade do Estado, ou o Estado a fazer para gerar a autoridade do dinheiro, controlar. Mas a questão de haver um investimento público grande, portanto, ou seja, do Estado ter uma mão na forma como vai definir a economia, no sentido de dizer, lá está, vamos bloquear os outros e vamos permitir criação de coisas aqui, e essa situação não é uma situação fácil de fazer. A China conseguiu fazê-lo. Mas a Europa também faz. A Europa faz, mas só que a Europa, o que é só que a faz sem visão nenhuma. Não, mas sabes porque é que a Europa faz sem visão nenhuma? Porque o que é a Europa? Eu não queria ser filosófico. É uma manta de retalhos. Não queria ser filosófico, mas é um compromisso entre várias não sei quantas entidades. E sobretudo, já é assim para a Brexit, mas eu acho que pós-Brexit a pergunta tornou-se ainda mais difícil, porque com o Brexit os ingleses, apesar de tudo, faziam um bocado o papel do contra, com os quais os continentais conseguiam mais ou menos reunir-se por uma coisa. E os ingleses têm... Uma das coisas boas que os ingleses têm é o seu pragmatismo. É um bocado aquela visão, lá está, também meio americana, de como é que nós olhamos para as coisas têm de ser simples, têm de olhar desta maneira. Ou seja, estão a fazer essa leizinha, mas o que é que isso significa na prática? O que é que significa na prática? Como é que as coisas estão? Aliás, a maior parte dos casos, isto é mais uma coisa para geeks de direito da União Europeia, mas muitos dos casos mais interessantes de direito da União Europeia partiam de situações em Inglaterra. Ao longo da história em que a Inglaterra estava. Porquê? Exatamente porque é ali que a questão da aplicação do direito, lá está, da interpretação, como é que devemos olhar para isto, tornava-se mais vívida. Ou seja, queriam coisas menos ambíguas, é isso? Sim, porque as coisas pareciam, por um lado, a questão de ser uma relação muito pormenorizada, que eles não estavam tão habituados dentro do regime que tinham. Por outro lado, tem esta cultura muito mais literalista de olhar para os termos, de como é que interpretamos a lei, e daquilo não estar a fazer, não bater muito certo com o sistema deles. E tu vais ver os casos,
casos desde coisas, sabe, abertura de supermercados, até contratos de trabalho, de mobilidade de empregadores e etc. E havia muitas coisas aí. Mas não é esse ponto que eu queria chegar. Eu queria chegar ao ponto que era de... O que tu sentes um bocado hoje em dia na Europa é que tu não percebes bem o que é a Europa, o que é a Europa no sentido que é. Por exemplo, falamos em Bruxelas, ou o efeito de Bruxelas. Mas eu não sei se as couves de Bruxelas são realmente as couves de Bruxelas, porque tens uma folha alemã, tens uma folha francesa, tens uma folha italiana, e tu mesmo dentro da Europa tu tens estados com interesses muito diferentes e com problemas muito diferentes. Claro, mas aí corremos um risco que é o seguinte. Espera aí, mas a diversidade é bom, não é? A diversidade é bom. A diversidade na natureza é A excelente. diversidade é excelente e acho que nós não tiramos partido. No fundo, o que eu queria dizer agora é o seguinte, e tem a ver com isso também. Vocês deram uma chega para a ideia que eu ia exprimir, que é nós na Europa, o início da Europa, do projeto europeu, nós tínhamos tipos que eram visionários e que tinham uma visão para a Europa. Era uma visão, se calhar um bocadinho mais utópica, mas que de alguma forma nós chegámos lá, não é? Portanto, de facto, hoje em dia tu tens mercado financeiro comum, tens mercado económico comum, tens a mesma moeda na maior parte dos países europeus. Livre trânsito, bem tens livre sim. trânsito, pessoas, bens, não sei o quê, papapá, não é? E agora? O que é que a gente faz com isto? Agora não sabemos. Sim. Portanto, e no momento, se nós continuássemos no mundo, no sentido da globalização, não é? Em que haveria uma cada vez, e pensava-se que seria isso, cada vez maior integração dos países uns nos outros, não é? O mercado comum da América do Sul, não é? Que também a União Africana e por aí fora. Nós aos poucos íamos construindo algo que seria mais comum todo o mundo, não é? E se calhar um dia podemos até abolir as fronteiras do ponto de vista físico E ter uma união mundial. Ter uma união mundial. Esse é o sonho do Kant. Provavelmente o que nós estamos a assistir e vamos assistir no mundo vai ser um movimento de pêndulo. Um movimento pendular em que nos momentos vamos ser mais protecionistas, depois vamos ser mais liberais, depois outra vez mais protecionistas, depois outra vez mais liberais e por aí fora. Se calhar esta conversa não tem fim e vai ser sempre assim. O problema é que nós neste momento, não tendo uma visão da Europa num novo contexto, que é um contexto mais, digamos, agressivo daquilo que era a ideia inicial europeia, significa que nós devíamos era tirar partido das forças que temos. Ou seja, efetivamente, aquilo que vocês estão a falar que é a diversidade de línguas. Portanto, no fundo, o que estavas a dizer há bocado sobre as leis, o ideal era a única barreira que houvesse seria a língua e a cultura de cada país. Sim. Pronto. Se nós tirarmos partido disso e tivermos uma ideia de como é que a Europa vai funcionar como um todo perante este novo contexto, nós temos futuro. Se nós não tivermos uma ideia sobre isso, a Europa está tramada. Porque o que vai acontecer vai ser o isolamento, as pessoas vão tomar medidas e vão tomar partido por criarem os pequenos isolamentos dentro dos países. Ou seja, recriar as fronteiras nacionais. Sim. Recriar fronteiras nacionais e económicas, de circulação de pessoas e bem, de circulação de dinheiro, etc. Portanto, e nós já tivemos um sinal disso em eleições europeias, não é? Ou seja, temos uma ascensão ao poder de partidos que não defendem a União Europeia, não é? Sim, não defendem a livre circulação no seu ponto. Aquilo que chamamos os eurocéticos, em termos gerais. Não vamos discutir o que é isso e como é que é, não é essa a nossa discussão. Mas do ponto de vista de consequências para a União Europeia, se nós não tivermos uma visão nova para a Europa, de como é que ela vai se comportar num contexto político e económico de desconstrução da globalização, a Europa está tramada.